Olá! No final do último mês de abril, o mundo se viu alarmado por uma grande ameaça. Um novo tipo de gripe se espalhava pela América do Norte, fazendo vítimas fatais. No México, escolas e outros locais de grande circulação de pessoas foram fechados e a população daquele país só saía às ruas protegida por máscaras cirúrgicas. Enquanto isso, os outros países temiam que o novo vírus se alastrasse, se transformando numa pandemia devastadora. Para refletir sobre todo esse alarde e sobre os reais riscos de uma epidemia global, no programa de hoje o assunto é pandemia. E eu começo te perguntando, você tem medo de que a gripe suína se transforme numa pandemia? Olha, sinceramente não. Me parece uma coisa muito distante ainda, né? Tudo começou no México, tá? Por mais que tenha casos confirmados já no Brasil, ainda me parece uma coisa muito distante. Não, eu acho que é um pouco de exagero mesmo com relação à gripe suína. Eu acho que ela está um pouco distante ainda de se tornar uma epidemia aqui no Brasil. Não, o Brasil ele se mostrou capaz de tratar os que foram contaminados, então acho que não vai ter problema nenhum. Não, eu acho que o nosso país está bem controlado, apesar de em outros países já se alastrado bastante, mas eu acho que assim, não adianta você ter medo de uma coisa sem antes estar acontecendo literalmente no seu país uma pandemia ou alguma coisa desse tipo. Eu tenho sim. Eu fico meio apreensiva, porque é uma coisa perigosa, a gente não sabe ainda exatamente como é o vírus, como combater, a gente fica meio com um pouco de medo, sim. Eu tenho preocupação, tipo assim, eu acho que a gente tem que se cuidar, não é para ter pavor, ficar apavorado, sabe, com 1000 preocupações. Você tem que estar preocupado com a questão de evitar, agora eu acho que isso é um problema maior do governo, que tem que tomar cuidado para controlar as pessoas que estão com o vírus aqui dentro, entendeu? Agora, eu tenho medo, não, eu tenho preocupação só. Eu tenho um certo receio, tá? Porque por ser uma doença viral, se espalha muito facilmente, né, entre as pessoas, né? Então, a gente sempre procura se prevenir, né, evitar um local que tenha bastante, assim, muito público, né, público muito intenso, né? E eu, pelo menos, procuro tomar minhas precauções, né? Gripe suína, o que é isso? O que realmente precisamos temer em relação a ela? As respostas você confere na nossa próxima matéria. Quando surgiram os primeiros casos e, consequentemente, as primeiras mortes causadas pela gripe originada do vírus influenza A, H1N1, a população mundial ficou temerosa de que uma pandemia letal se alastrasse. Depois de milhares de casos confirmados e da constatação de que a nova espécie de vírus não era tão letal quanto se imaginava a princípio, o que mais preocupa as pessoas agora são as dúvidas a respeito da doença. Eu não sei exatamente a diferença entre os sintomas da gripe normal e da gripe suína. Eu gostaria de saber para ficar mais fácil, né, de distinguir se a gente pegar ou se tiver alguém, né, para a gente saber mesmo qual é a diferença. De acordo com o infectologista e professor de medicina da PUC Campinas, Rogério de Jesus Pedro, os sintomas da gripe A, H1N1, são bastante parecidos com os da gripe sazonal, como febre, dor de cabeça e no corpo, além da coriza. Os sintomas são praticamente os mesmos. Na gripe, influenza A, H1N1, que está recentemente introduzida aqui no país, vindo aí lá do México, dos Estados Unidos, ou de países onde a doença já se manifestou, tem como dado comum isso aí. É justamente a origem dos pacientes dessas áreas endêmicas, ou essas áreas onde está ocorrendo o surto. Então aí as pessoas que provêm dessas áreas são suspeitas, entendeu? Mesmo que elas venham com sintomas leves. Em relação a comer carne de porco, se a gente pode se sentir seguro comendo carne de porco, acho que é só só cozida, né? Embora tenha ficado conhecida como gripe suína, a nova gripe não é disseminada por porcos, como explica Irene da Rocha Haber, infectologista do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Campinas. Essa gripe, a gripe suína, né, que o nome correto até não é esse, mas as pessoas identificam melhor dessa forma, que é o influenza H1N1, que é a sua classificação, ela é uma alteração, então na verdade é um subtipo, teve uma alteração do vírus original que tinha no suíno, e aí que dava só infecção no suíno, porque
porquinho também tem gripe, e aí ele transferiu isso em algum momento para o ser humano, e aí a disseminação passou a ser só entre seres humanos. Então é uma alteração, teve uma alteração genética, um subtipo novo. Mesmo assustando, principalmente por ter se espalhado rapidamente por diversos países, a nova gripe ainda não é considerada uma pandemia. Segundo a escala de epidemia da Organização Mundial da Saúde, que vai até 6, desde o dia 29 de abril, estamos no nível 5, com a existência de 2 focos de transmissão, que ficam no mesmo continente. Só se caracteriza uma pandemia quando começam a surgir casos de uma determinada doença em vários continentes por transmissão autóctone, ou seja, quando a transmissão se dá entre a própria população. Não é o caso ainda. Nós não podemos falar numa pandemia, porque no momento estão surgindo casos de transmissão autóctone apenas no continente americano, na América do Norte. Ainda nos outros locais, embora já são casos, não existe transmissão importante nesses continentes. De modo que a gente não deve falar, pelo menos por enquanto, em pandemia. As dezenas de mortes ocorridas por causa da doença no México e Estados Unidos criou um grande temor junto à população. Porém, os especialistas afirmam que esse vírus não é mais letal do que o vírus da gripe sazonal. Na verdade, sim, é que é uma coisa que não é levantada, porque ela já foi incorporada como normalidade, mas o próprio influenza, a gripe comum, que a gente já conhecia e já vacina, já causa mortes. Na verdade, o que a gente tem hoje em relação à gripe suína, esse novo subtipo, ele não causa mais mortes do que a gripe comum. Na verdade, sim, está tendo até uma tendência a achar que ele é até menos letal, causa menos mortalidade. Então, agora está chamando a atenção porque ele é novo, o processo está todo em evolução. Então, essas mortes estão impactando muito. Mas, na verdade, a gripe comum também provoca morte. É que a gente não noticia isso porque isso é incorporado nas estatísticas. No próximo bloco, a gente continua falando sobre pandemia. E o nosso convidado é o infectologista Rogério de Jesus Pedro. O assunto vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.